Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu vou dar continuidade à aula de Química Geral. Essa é a aula de número 2. E eu vou começar falando, recapitulando no caso, sobre a substância simples. Então, o que é uma substância simples? O gás hidrogênio é uma substância simples. O gás oxigênio também é uma substância simples. O porquê? Substância simples é quando você tem algo composto por átomos de um mesmo elemento. Aqui no caso, o gás hidrogênio são dois átomos de um mesmo elemento, assim como o gás oxigênio. Quando a gente tem moléculas que elas são idênticas, ou seja, todas elas são iguais, mas elas possuem pelo menos dois átomos diferentes nelas, já é uma substância composta, como é no caso da água. Você pode ver que as duas moléculas elas têm os mesmos átomos, mas que eles não são do mesmo elemento. Tem dois de hidrogênio e um de oxigênio, que caracteriza a molécula da água. Então, essa é a diferença. É bem simples de ser compreendido, né? Essa é a diferença entre a substância simples para uma substância composta. O que é a mistura? A maioria das coisas que a gente encontra por aí são misturas, porque os átomos eles vão reagir e a boa parte é mistura. A mistura é a junção da substância simples com substâncias compostas. Então aqui a gente tem a substância composta da molécula de água e aqui a gente também tem a substância simples, que é a molécula de hidrogênio ou do gás hidrogênio e a molécula do gás oxigênio. Então, como o nome sugere mistura, a mistura é de todo mundo. Agora, as misturas elas são classificadas em homogêneas e heterogêneas. O que é uma mistura homogênea? Aqui, a definição são essas possuem de uma única fase. O que são fases? A gente tem a fase sólida, líquida e gasosa. Por exemplo, o H2O, quando você mistura com NaCl, que é o sal de cozinha, ela é homogênea, ou seja, vira uma coisa só. Visualmente você não consegue perceber diferença alguma. Por quê? Porque não tem diferença de fase. É tudo líquido. E aqui tem alguns exemplos, que é água e açúcar, o álcool e água, o bicarbonato de sódio e o açúcar refinado. Porque a mistura homogênea não necessariamente ela precisa ser líquida, ela pode ser sólida também. Que é no caso do bicarbonato de sódio e o açúcar refinado, porque o açúcar refinado ele é bem fininho, você mistura com bicarbonato de sódio e vira um negócio só, é indefinível. E os gases no geral, porque toda mistura gasosa é homogênea. E as misturas heterogêneas? Estas apresentam mais de uma fase. E que sentido? A gente pode ter um líquido, mas que ele tem um sólido misturado ali no meio. Já não é homogêneo, é heterogêneo, porque tem diferença de fase. A gente tem água e a gente, por exemplo, tem areia. A água ela é líquida e a areia ela é sólida, ou seja, a areia ela não se solubiliza na água. Então é uma mistura heterogênea. E a gente tem alguns casos, por exemplo, do sangue e do leite, que também são misturas heterogêneas. Dá a impressão que é homogêneo. Mas se você pegar o sangue e colocar em uma centrífuga, ele separa. A parte que é mais densa vai ao fundo e a gente tem a separação entre a parte que é mais densa e a parte que é menos densa. E também a gente tem a água e o óleo, que a água ela é mais densa do que o óleo. Então ela fica ao fundo do recipiente, enquanto o óleo ele fica acima do recipiente. Perdão, em cima da água. E aqui eu dei um exemplo bem simples, que é para a gente tomar cuidado, porque a diferença entre a mistura homogênea e heterogênea é o que? A homogênea não tem diferença de fase, já a heterogênea tem. A água e o sal ela dá origem a uma solução homogênea, mas tem que ter um cuidado, porque dependendo da quantidade de sal, pode ultrapassar a quantidade que um soluto pode ser diluído num solvente.
Então, se você colocar muito sal numa quantidade X de água e ela não conseguir mais dissolver, porque tem um limite, ela vai ser uma solução heterogênea. Porque o sal que não se solubilizar, ele vai ficar ao fundo do recipiente. Então, é só um detalhe que é para você não se apegar muito a exemplos e mais ao conceito, que é para você não cair num errinho muito simples desse. Porque a água e sal é homogênea ou heterogênea? Depende da quantidade. Porque se for uma quantidade que solubiliza por completo, é homogênea. Se você colocar sal demais, aí já fica heterogênea porque não vai dissolver tudo. E aqui eu tenho uma pergunta ao discente. O que é o discente? O aluno. A mistura entre a água e o gelo é homogênea ou heterogênea? Para responder essa pergunta, a gente vai voltar aqui atrás. A mistura homogênea, ela tem somente uma fase. A heterogênea, ela apresenta mais de uma fase. O que é fase? Sólida, líquida e gasosa. A água, entre a água e o gelo. Os dois são água, ok. Um está na fase sólida e um está na fase líquida. Heterogênea ou homogênea? Não tem a diferença de fase. O gelo é sólido e a água é líquida. Então, baseado nisso, a gente pode chegar à conclusão que é uma mistura heterogênea. Porque tem essa diferença de fase. Por mais que os dois sejam idênticos, entre aspas, só tem a diferença porque um é sólido e outro é líquido, mas mesmo assim é heterogêneo. Você pode cair numa provinha, se um professor querer dar uma rasteira no aluno, uma professora. E é isso. A gente deu a finalização para a aula número 2. E aqui foi a referência que eu utilizei para construir esses slides.